Bom, então em 45 cria-se o Estado de Israel. Só que não se conversou com aquelas nações que Já estava ali. e antes disso, nesse meio tempo veio o Islã, nesse meio tempo até a Segunda Guerra veio o Islã em 645, Maomé, e habitou, já começou a tomar Jerusalém. Jerusalém ficou na mão deles. Só tem que fazer essa pausa, senão o pessoal não vai entender como é que o Islã já apareceu lá quando Israel voltou. Porque Israel não existia no tempo de Jesus. Então o Islã vem, ele toma, e o Islã cresce muito, ele cresce, toma aquela parte do Oriente Médio, norte da África, a Europa, por exemplo, a França, a Espanha, Portugal, que era a guerra contra os mouros, chamados mouros. Mouros são morenos, né? Então tem uma guerra que Israel, a Europa vai tratar contra o Islã. Então já tem um ódio contra o Islã, porque o Islã é sempre visto como esses que vão tentar dominar. Né? E aí o que acontece? Eles tomam a capital de Jerusalém, habitam ali em Jerusalém, e aí tem as cruzadas. 1095, o Papa Urbano começa a conclamar os europeus para tomarem a Terra Santa, porque a Terra Santa está na mão dos infiéis. Aí é um processo de demonização dos árabes. Sim. É um processo porque até então essas pessoas que estavam lá se viam como irmãos e co-irmãs. Era a terra deles, né? Era a terra deles, era a terra como irmãos. Mas o catolicismo, né, através do Papa Urbano, ele vai cunhar essa ideia de Islã ao mal. Por exemplo, você pode ser árabe e não ser muçulmano. Sim. Então, porque o muçulmano vem depois, que é o Islã. O muçulmano é a pessoa que se converte ao Islã. E dentro ainda tem um passo. Agora, dentro dos muçulmanos ou do Islã, nem todos são radicais. Sim. Porque tem os radicais, realmente, e tem aqueles que não são radicais, como no Brasil temos comunidades muçulmanas, isso são radicais, não tem nada a ver com esse conflito, entendeu? Então as pessoas misturam muito. É a mesma coisa de israelita e israelense. Israelita não existe mais. Israelita foi aquele grupo lá que eu falei das 10 tribos no texto. Sim. Aquele agora é israelense. Israelense é todo mundo que nasce de solo de Israel. É uma identidade, é uma israelense, não tem nada a ver com religião. E tem o judeu. Judeu já é outra coisa. Judeu é a pessoa que se converte ao judaísmo, que pode ser israelense ou não. Qualquer um. Qualquer um pode se converter. São coisas diferentes, que a pessoa lê, é tudo igual. Não, não é tudo igual, não. Tem essas diferenças que são importantes. Bom, então, os árabes estão dominando Jerusalém, vêm as cruzadas para tentar destruir, né, retirar, e faz a Guerra Santa. Foi nesse momento que começou a se pintar. Mas nessa época aí, em 70 foi destruído todo Israel, inclusive o templo. Inclusive o templo. Foram os árabes que reconstruíram? Não, não tem tempo. Não tem tempo nessa época? Não tem tempo mais, o tempo está A terra é santa, mas está tudo destruído. Só temos agora um muro de lamentações, só ficou Só sobrou aquilo ali. Só sobrou aquilo. Mas aí foi o conflito. O conflito era tentar reconstruir o templo. E aí os muçulmanos vão, mas eles não estão preocupados com o templo, porque tem a mesquita. A Kaaba está lá. Então, para eles, tem um outro lugar de adoração. Sim. Então, eles não estão se portando... Que é próximo, né? Que é próximo. Certinho. Que é próximo uma da outra. Mas eles não estão nem aí pro templo. Porque eles têm o... Porque eles têm o lugar deles de adoração. E reivindicando Abraão por pai. Aí você tem o processo das cruzadas, que é um processo muito triste da história, porque o que acontece? Pessoas da França, da Espanha, de Portugal, essa elite que a gente vê nos filmes de cavaleiros medievais, então eles montam essas expedições para tentar libertar a Terra Santa. E aí já começa a se criar uma ideia do mal, do demônio, a ideia de que Maomé é o demônio, que os muçulmanos são demoníacos, que eles fazem coisas terríveis, que eles estão profanando a Terra Santa. Aí começa essa ideia também, que é uma construção de uma Terra Santa, de uma Terra Sagrada, que pertence a Deus, que é Jerusalém. Aí começa a construir essa narrativa bíblica para justificar a dominação de Jerusalém. E aí, quando eles chegam perto, claro, tô aqui simplificando muito, correndo, né? Porque não dá tempo da gente falar de tudo, mas enfim, grosso modo falando, quando eles conseguem chegar, porque muitos morrem no caminho, porque vão marchando lá por exemplo, da Europa até Jerusalém, já viu, né? Quando eles conseguem chegar e eles entram em Jerusalém, eles matam todo mundo. E aí os árabes ficam pensando assim, como é que pode? Por que vocês estão matando a gente? E tomamos a Terra Santa. Aí tem todo o processo de Saladino, que é o líder que vai tentar entender por que eles estão sendo mortos, que eles não estão sabendo, que não tem nada a ver com o judeu que viveu no ano 70, os caras com 645, e por que os cristãos estão fazendo isso? Se eles dizem que são de Cristo, por que eles estão matando as pessoas com espada? Então os árabes tiveram muita dificuldade, que agora são muçulmanos, eles tiveram muita dificuldade de entender por quê.
Aí entrou o conflito. Agora, já que vocês querem conflito, então vamos brigar. E aí ficou essa guerra de Jerusalém dividida. E aí Jerusalém foi dividida em duas partes, praticamente, porque os árabes ficaram com uma parte onde está lá, a parte onde está Caaba, que é o lugar da adoração deles, a mesquita, e eles construíram a igreja cristã já tem lá, que é a igreja do nascimento de Cristo, na natividade. Então tem uma igreja cristã lá, já tinha colocada. Quando Israel retorna, agora contra o cristianismo, e é colocado através da Igreja Católica, não protestantismo, mas digamos protestantismo não necessariamente, mas o catolicismo, ou seja, o cristianismo já estava lá e os muçulmanos já estavam Em algum momento teve um acordo ali para... Não, e eles coabitavam. Sim. Só que quando trouxe Israel, não se discutiu com as nações que estavam ali no entorno onde que seria, como é que vai ser isso, qual vai ser a terra. Não, foi assim numa caneta, né? Foi na ONU, né, em 45, Graça Aranha, o ministro brasileiro, se vai dar um voto na ONU, e a partir daí tem o processo do sionismo. E o sionismo é essa ideia de retorno do grupo judaico. Só que dentro desse processo do sionismo, de a ideia de que todos os judeus no mundo deveriam voltar e agora construir uma pátria, tem aqueles também mais radicais, os menos radicais. Tem os radicais que acham que a terra eles têm que entrar e têm que dominar tudo, e tem aqueles que não, a gente pode coabitar pacificamente. Só que, quando eles se estabelecem, as nações se levantam, o Egito se levanta, que ainda era uma potência na época, e tentam entrar em conflito. Todos eles são vencidos por Israel, na Guerra dos 6 Dias, por exemplo, né? Eles são debelados, vencidos. Aí, não sei se vai dar para a gente fazer o contexto geopolítico que está por trás. Tem como a gente... Sim, isso no final da Segunda Guerra, quando é estabelecido o Estado de Israel. Isso, mas aí como é que está o mundo? Como é que está a geopolítica nesse momento? Então, no final da Segunda Guerra... É a União Soviética e Estados Unidos. Soviética e Estados Unidos. Então, nós temos dois grandes blocos, que é um liderado pela União Soviética, por Stalin, e outro liderado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos lideram a parte do capitalismo e o comunismo fica na parte do Stalin, no caso. Sim. Aquela região, desse momento, foi uma região de muito confronto, onde geralmente a Inglaterra, ela, no tempo do imperialismo, dominava algumas regiões de Jerusalém, África, Norte, então eles tinham um chamado protetorado. Quando termina a Segunda Guerra, vamos sentar para discutir. E aí deu a corrida armamentista, as campanhas americanas dizendo que o comunismo não presta, o comunismo dizendo que o capitalismo não presta porque gera desigualdade, e o capitalismo dizendo que eles são presos, não tem nada, não tem direito a nada. Aí que então inicia essa guerra política que a gente conhece hoje. Isso, chamada Guerra Fria. Que ninguém apertava botão, ninguém jogava bomba em ninguém, mas ficava assim, ó, tô com a bomba. É isso aí. O Biel te joga meu pé daqui. É corrida por enriquecimento de urânio, que é essa de hoje aí. Aí junto vem a corrida espacial. Junto a corrida para a espacial. É um quer ser melhor que o outro. Então, justamente, e por que a criação de Israel era importante para os Estados Unidos? Porque naquele momento, aquela região estava dominada, sofria a influência por serem muito pobres, Stalin estava financiando muita gente ali. Então, esse bloco comunista estava muito presente, não na mente, mas através de armas. Então, E estava próximo geograficamente também, muito mais perto do que os Estados Unidos. O comunismo, de certa forma, eles estavam ali armando aquelas pessoas. Por que estavam armando esses grupos étnicos ali? Para lutar contra a própria Inglaterra, para esses protetorados, que eram capitalistas. Então, para os Estados Unidos, era útil ter a criação do Estado de Israel, porque o Estado de Israel ali no meio seria o quê? Um enclave no meio dos inimigos para impedir que... Uma base ali. Para ele se posicionar ali naquela região. Posicionar naquela região, porque uma terra que mana leite e mel. Ali estava o petróleo. Todo mundo nos anos 70 era o grande. Aos 70, no ano 70, o problema do petróleo é o problema do mundo. Sim. A questão da energia fóssil, que estava em época, na moda. Então precisava. Então, veja, tem um discurso político por trás, usa a questão religiosa, mas tem um motivo político por trás, econômico, que não é falado, que é a questão de era importante para os Estados Unidos manter Israel ali. E, inclusive, o que acontece? Então, os Estados Unidos financia Israel para que fortaleça, para não ter seus inimigos, e, do outro lado, o grupo da socialismo, né, o comunismo, como se pode chamar, vão financiar os grupos que são contrários ao estabelecimento do povo de Israel.